Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre economia, aliás, sobre a principal economia de Itajaí, que são as operações portuárias. No dia 13 de setembro, na sexta-feira última, o Porto de Itajaí recebeu mais uma carga aí de 800 carros da General Motors que foram desembarcados aqui na cidade. Essa já é a 26ª operação do desembarque de carros aqui na cidade. Vamos falar também sobre a bacia de evolução aqui da cidade, que vai permitir aí que os navios de maior proporção, de maior tamanho entrem aqui no Porto de Itajaí, o que também aumenta aí a rentabilidade de toda essa operação portuária. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Fábio da Veiga, que é o superintendente do Porto de Itajaí e que está completando aí 100 dias aí à frente do Porto da cidade. Obrigado pela sua presença. Como é que o senhor avalia, com toda essa movimentação, esses 100 dias de atuação no Porto de Itajaí? Almeri, nós que agradecemos, né, o superintendente do Porto agradece o espaço aberto pela TV Univale para trazer essas importantes informações. O Porto de Itajaí tem conseguido, nos últimos 2 anos, retomar fortemente a movimentação portuária, né? E um dos itens que a gente conseguiu agregar é a movimentação de carros, num primeiro momento, da montadora General Motors, né? É uma operação que tem se mostrado plenamente eficaz, com muita produtividade, e pretendemos, ou estamos buscando, novas montadoras, porque com a fixação de uma linha regular para a General Motors, abaixa o custo, né, e cria essa possibilidade de outras montadoras. Então, a Superintendência do Porto de Itajaí, na qualidade de autoridade portuária, juntamente com o seu operador portuário e arrendatário, que é a EPM Terminals, tem trabalhado fortemente, e eu acredito que aí nos próximos 60 dias, 90 dias, tenhamos a grata notícia de pelo menos mais uma montadora movimentando. Cada carro que entra é receita para o município, receita para o porto, geração de emprego e renda em toda a região, e para continuar aí nesse caminho de retomada das operações portuárias. Itajaí revive, né? Porque nos anos 1990, lá por 97, 98, já havia uma operação assim de desembarque de carros com os navios da Grimaldi, né? Da Grimaldi, salvo engano, na época era a Citroën ou a Renault, né? Depois de um tempo, até por opções ou políticas fiscais de outros estados, se perdeu, e agora Santa Catarina tem possibilitado, e daí tem que deixar claro que o estado de Santa Catarina tem realizado os incentivos fiscais, né? Porque é uma carga que nós não temos no estado, né? Então, e isso traz impostos também para o estado. Então, retomamos agora, né, em julho do ano passado, com as operações testes, e a partir de agosto, setembro, com as linhas regulares, e que está em fase aí já de negociação entre o operador portuário e a montadora para renovar esse contrato por mais 2 anos. Eles são alfandegados já no próprio navio, é isso? Isso é um trabalho exclusivo aqui do Porto? Isso. O Porto, a Superintendência do Porto de Itajaí, juntamente com outros 2 portos do país, num primeiro momento foram as autoridades portuárias escolhidas para fazer o despacho sobre águas, né? As empresas se pré-qualificam como OEA, que é operador qualificado, econômico qualificado, e com isso se ganha a possibilidade de já fazer o desembaraço aduaneiro ainda com a carga viajando para o local, né, sobre águas, né? Todos os demais têm que esperar a carga chegar para que o porto dê a presença de carga, informe a autoridade aduaneira que essa carga já chegou, mas a General Motors, juntamente outras montadoras também têm, são empresas sempre de grande porte, e isso dá velocidade, né? Então o navio chega e no mesmo dia as cargas já começam a sair do Porto de Itajaí.
o que faz com que a gente tenha ganho operacional, até porque as nossas áreas estão com índice de ocupação já elevado. Uhum. Isso dá um ganho também muito grande, né? Um gás para o Porto também, que passou por tudo isso em 2008, 2011, a recuperação dos berços demorou para ser feita, né, superintendente? Almeri, desde o ano de 2008, com a fatídica enchente, né, nós ficamos sem a condição operacional total. Nós temos 4 berços de atracação e nessa década ficamos com 1 ou 2 berços, seja em virtude da reconstrução dos berços que ruíram em 2008, seja pela necessidade de reforço e realinhamento dos berços 3 e 4, no qual o último inauguramos, eu tive a grata satisfação de inaugurar no mês de junho. A montadora, a operação de carros, tem um outro aspecto também, que é um atestado, um certificado da qualidade operacional. Como são empresas multinacionais que têm um setor de logística muito exigente, a movimentação de veículo através do terminal do Porto Público demonstra que as instalações, que toda a segurança e toda a parte de logística está sendo bem feita. Então, tem, além de todo o aspecto financeiro, de movimentação, tem esse aspecto também comercial, no qual traz novas cargas, né? Traz atratividade de novas cargas. A localização geográfica de Itajaí também favorece bastante, né? Essa questão, cortado pela BR-101, próximo às capitais, aí, próximo até a São Paulo, 800 quilômetros está em São Paulo, né? Então, favorece bastante, né? Favorece bastante. Num raio de 500 quilômetros do Porto de Itajaí, a gente atinge praticamente de Porto Alegre até o estado de São Paulo. Uhum. E que é o grande mercado consumidor brasileiro, né? Aproximadamente 50% do PIB brasileiro está nos 3 estados do Sul e em São Paulo. Então, para os montadores, a gente tem informado isso. Todos os nossos acessos são pavimentados, né? Nós temos um alto nível de segurança no Porto de Itajaí, a BR-101 toda ela duplicada, então esses são ganhos operacionais também que a gente apresenta para os nossos clientes. Hoje a gente tem um entrave bastante grande, né, que o atraso na duplicação da BR-470, que também é uma via super importante para exportação e importação, por onde passam vários produtos que vêm para o Porto de Itajaí, né? Como que o Porto, o Conselho de Administração Portuária, tudo, estão trabalhando nessa questão? Bem, eu até tive a possibilidade de acompanhar o prefeito municipal numa reunião com o ministro Tarcísio Freitas para tratar da via expressa, que o governo municipal tem agora anunciado que está tentando retomar, né, desde que o governo federal nos autorize, mas o ministro pontuou a prioridade na finalização da duplicação da BR-101, principalmente nesse trecho aqui final que vai de Navegantes, da 470, desculpe, nesse trecho final que vai de Navegantes a Rio do Sul, né? É uma importante via, até porque o Porto de Itajaí se caracteriza como um grande exportador da agroindústria, né? E que vem de todo o oeste catarinense e do estado do Paraná. Então, a BR-470 é primordial para a manutenção dessa atividade logística, não só em Itajaí, mas em toda a região. E como que foi essa viagem para tratar da via portuária, que é tão importante para diminuir o fluxo de caminhões aqui pelo centro da cidade, né? Parece que vai haver uma reestruturação no projeto para que ele se torne um pouco mais barato, é isso? Um pouco mais viável, num primeiro momento. Não que está sendo abandonado por parte do prefeito Vonei Morastone o projeto final, o ideal, né? Mas entre o bom e o ótimo tem um grande caminho. E o prefeito municipal tem ido, acredito que mensalmente, a Brasília, pleiteado. Eu já tive a oportunidade de acompanhar ele na Casa Civil, no Ministério dos Transportes, no Fórum Parlamentar,
solicitando que o governo federal, que é o proprietário da Via Expressa Portuária, tem que se dizer, ela foi federalizada no ano de 2012 para finalizar. E até com... É um projeto do Programa de Aceleração do Crescimento também, né? Isso, estava inclusa no PAC. O grande problema que houve num primeiro momento foram as desapropriações. Então, o prefeito Ivonei Morastone trabalhou fortemente nos 2 primeiros anos e fez as desapropriações, restando em torno de 40 famílias a serem retiradas que não eram proprietárias, então elas não podem ser indenizadas, elas têm que ser realocadas. Com isso, a Prefeitura Municipal está edificando já, não é nem projeto, está em fase de execução da construção dessas casas num terreno próximo à localidade, até porque tem que manter esse aspecto das pessoas junto à sua comunidade, né? E com isso, o prefeito está solicitando autorização para que possa finalizar a primeira etapa, que vai da BR-101 à ponte da empresa Promenac, ali na divisa da Barra do Rio com o bairro Cordeiros, e a gente acredita aí que nas próximas semanas o prefeito consiga finalizar todo esse processo e retomar as obras. Com isso, se não finalizado, metade do problema está resolvido. A Reinaldo Schmidhausen, por exemplo, deixaria de receber os caminhões. A segunda etapa é que teria uma adaptação, que a Prefeitura, juntamente com o Porto e com a Secretaria Municipal de Urbanismo, tem discutido aí a segunda etapa, mas eu acredito aí que a gente vai ter uma melhoria significativa nesse trajeto nos próximos meses. O que falta é esse pedaço que já chegando na Reinaldo Schmidhausen, é isso? Ali próximo já a Cordeiros, né? Porque aparentemente quando a gente passa pela via portuária, parece que já está tudo pronto ali, né? Mas que falta esse pedaço ali, né? Da BR-101 até uma área próxima à Ponte Tancredo Neves, tá finalizado os trabalhos. Teve alguns locais que houve um adensamento e isso está sendo projetado fazer. E esse trecho final era das desapropriações, que viriam da Ponte Tancredo Neves até a ponte ali da Promenac, tá? Isso já foi solucionado, as desapropriações, como eu disse. Daí finaliza a primeira etapa. A segunda etapa, que não é uma distância assim significativa, mas ela tem um peso muito grande financeiramente, que são as desapropriações, que teria que desapropriar aproximadamente uma faixa de 30 metros ao largo da Rua Blumenau. E são imóveis, né? É uma área muito próxima ao centro da cidade, valorizada, então... mas daí é essa segunda etapa que sofrerá uma adaptação. E como que vai ser o traçado? Vai ser uma via exclusiva para caminhões mesmo aqui no perímetro urbano, é isso? Sim, o projeto final que se vislumbra na Via Expressa Portuária é uma via segregada para caminhões. Tá? Uma via... como há corredores de ônibus, vai haver o corredor de caminhões. Para não ver esse conflito com motos, com pedestres, com bicicletas, para que a gente não volte a ter aí essas notícias trágicas, que é a morte de algum ciclista ou algum um outro transeunte, né? Então, a gente tem que pontuar que por dia entram só no porto de Itajaí em torno de 1.000 caminhões. Nós temos que somar esse movimento, os estaleiros, as indústrias de pesca e os outros 5 terminais de uso privado que nós temos na nossa cidade. Então, sim, é um tráfego pesado de caminhões e por isso que daí isso estaria sendo segregado para minimizar esse impacto. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o superintendente do Porto e a gente vai falar um pouquinho de uma expectativa muito grande aqui, que é a bacia de evolução, que aí a primeira fase já está aí pronta, né? A gente vê aí sinalizações, faróis e tudo mais aí ao longo lá da beira-rio, lá do Saco da Fazenda, né? E a gente vai conversar um pouquinho como é que estão essas obras e qual a importância dela também para o impacto na economia das operações portuárias aqui de Itajaí. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. O nosso assunto hoje é o Porto de Itajaí, esse importante aí
importante coração econômico da cidade. E a gente está falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do porto, que na última sexta-feira recebeu aí mais um navio com 800 carros da General Motors, um importante impulso aí também para os serviços, para a economia da cidade e de Santa Catarina. Eu estou conversando aqui com o superintendente do Porto de Itajaí, o advogado Fábio da Veiga, que está fazendo um balanço aí dos 100 dias que ele está à frente do Porto de Itajaí e já com muita perspectiva aí também por causa da bacia de evolução, que é uma importante reivindicação para que entre navios de grande porte, porque senão o porto pode perder cargas e ficar estagnado para outros terminais aí que já recebem esses navios de grande porte, que é uma tendência mundial aí do mercado aí marítimo. Como é que está essa questão da bacia de evolução? Hoje a gente vê aí uma obra, os espigões e faróis e tudo mais já instalados ali, né? Entre a Atalaia e o saco da fazenda ali, a Baía Afonso Vípio. Bem, Almeri, a bacia de evolução já é um sonho da comunidade portuária itajaense que monta lá do ano de 2011, quando se iniciaram os estudos e os projetos para fazer essa bacia de evolução. Ela seria feita numa única etapa, parte sendo custeada pelo governo do estado e parte sendo custeada pelo governo federal. Ocorre que em 2014, quando se iniciou as obras, veio a crise que assolou o governo federal, né, que ainda está passando o governo federal, e com isso, para que o complexo portuário de Itajaí não ficasse totalmente fora do mercado de transporte de contêineres, na época, de forma muito acertada, se optou para primeiro fazer uma primeira etapa para os navios de até 336 metros de comprimento. Isso custeado pelo governo do estado. O governo do estado contratou uma empreiteira que, depois de sucessivos atrasos, de mais de 500 dias de atraso, encerrou o contrato porque entendeu que os quantitativos contratados já tinham sido realizados. Porém, não se chegou às profundidades desejadas, restando pedra, restando material a ser dragado. A Superintendência do Porto de Itajaí aí recebeu um pleito já no início de janeiro do atual governo do estado de Santa Catarina, solicitando o auxílio para finalizar as obras e operacionalizar. Em virtude da importância do tema, a Superintendência do Porto de Itajaí, toda a equipe se debruçou em cima, né? Os engenheiros, principalmente o ex-superintendente, o Marcelo Salles, e o André Pimentel, que é o nosso diretor técnico, e com toda a equipe de auditoria, jurídico, administrativo, trabalharam fortemente e encontraram uma solução em realizar um aditivo contratual com a empresa de dragagem que já executava os serviços de dragagem do canal de acesso do Porto de Itajaí. Com isso, é uma empresa holandesa de 150 anos, com extremo know-how, e vieram 4 novos equipamentos, alterando a metodologia que estava sendo feita. Esse foi um custo de 40 milhões de reais, e para mobilizar, ou seja, para trazer esses equipamentos até Itajaí, tinha um custo de mais 5 milhões e meio de reais. Esse custo, numa parceria com o terminal privado Portonave, foi possível trazê-los e num curto espaço de tempo, né, aproximadamente 90 dias, nós conseguimos efetuar a retirada das pedras que ainda restavam para o alargamento do canal de acesso da bacia de evolução e a dragagem. Uma quantidade significativa de material, aproximadamente 1.200.000 metros cúbicos que foram retirados, e as obras em si foram finalizadas. Aliado a isso, Almeri, foi feito todo o novo balizamento, sistema de balizamento do Porto de Itajaí, que datava lá da década de 70. Então, são mais altos, com luminosidade mais significativa desses sinais, até para não confundir, porque a cidade cresceu, os prédios cresceram,
Então, todos esse balizamento já foi concluído, como você bem notou ali, quem olha na Baía Afonso Vipe, a gente nota melhor agora esses sinais. E ainda contratamos um levantamento hidrográfico online 24 horas por dia. Somos o segundo porto no Brasil a ter esse sistema, onde foram instalados 3 equipamentos no fundo do rio, 2 no canal interno, que vai do porto até a boca da barra, e 1 lá em alto mar, na qual faz a medição de tamanho de onda, da direção da onda, do espaçamento de uma onda para outra, da corrente, então da correnteza do rio, na linha d'água, 1 metro, 2 metros e assim por diante, até os 14 metros de profundidade, o que permitirá tudo isso aliado, né? Então balizamento, esse levantamento de hidrográficos e a bacia de evolução propriamente dita, permitirá o acesso de navios de até 350 metros nesse primeiro momento. Agora, ainda essa semana, estaremos protocolando o levantamento batimétrico chamado batimetria classe alfa, na diretoria da hidrografia da Marinha, no Rio de Janeiro, para alterar a carta náutica e daí sim a Marinha do Brasil, que já atestou que a profundidade está a 14 metros, nos autorizar o ingresso desses navios maiores. Isso vai baratear o frete, vai trazer mais cargas para o complexo portuário de Itajaí, todos os terminais, né? E principalmente atender aos maiores navios que hoje transitam na costa brasileira. A segunda etapa, o trabalho já começou, que daí é para a gente chegar até 400 metros, navios de até 400 metros. Mas com essa primeira etapa a gente ganhou um fôlego, voltamos a atender os navios. No mês de agosto o complexo perdeu 7 navios, que eram maiores que 300 metros, que é o nosso 307 metros, que é o nosso limite hoje. Então é uma obra importante, né? É uma obra extremamente importante e se não fosse realizada, muito provavelmente teríamos seríssimos impactos a partir já do ano que vem. Não só no porto, mas na economia toda da região, né? Na economia toda da região, né? A gente sabe da responsabilidade que é a nossa atividade, porque é o caminhoneiro que tem trabalho, é a oficina de caminhão, é a loja de carro que vai vender o carro para quem trabalha, são os despachantes, as trades. Então, são milhares de famílias que tiram seu sustento da atividade portuária mensalmente. Tá certo. Queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelas suas esclarações. Tenho certeza que as pessoas tiraram um pouco as dúvidas, inclusive, da via portuária da cidade, né, que é uma obra tão requisitada aí, que as pessoas querem que os caminhões saiam mesmo desse perímetro urbano aí. Obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho também. Almeri, nós que agradecemos, a Superintendência do Porto Itajaí agradece sempre o espaço que a TV Univale concede e estamos à disposição para outras oportunidades de trazer novos esclarecimentos à população itajaense. Tá certo, muito obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.